Amado, como você está? Eu rezo para que você esteja bem e dante. Então, eu só quero compartilhar com você o que o Senhor me disse ou o sonho que o Senhor me mostrou alguns dias atrás. E sem mais delongas, vamos começar em nome de Jesus. Pai, agradeço o seu amor. Agradeço por tudo. Receba a glória e agradeço por esta instrução. Oro para que, no final, você receba a glória, você receberá a honra. Deixe sua palavra surgir com precisão, com precisão. Seja apoiado com poder. Oro por meu irmão, minha irmã, seja o que for que seja o desejo deles. Que você os encontre no ponto de necessidade deles, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ficarem de pé. Eu rezo para que você esteja bem. Eu quero dizer algo, muito rápido. Prometo que não quero levar muito do seu tempo. Então eu estava orando e tudo que não. E eu era como meditar, que você sabe às vezes, quando reza, que deseja que o Senhor fale com você, ou você quer meditar e todo esse tipo de coisa. Às vezes, isso pode fazer você cair em transe, pode ser um sonho, tudo que muito fala com você. Então eu tive esse sonho que estava em um fórum, como se estivesse assistindo pessoas conversando. Como em um fórum, como se fosse como um WhatsApp, Telegram, você sabe, como pode ser como um fórum ou um canal onde as pessoas estão falando. E de repente eu me encontrei nisso, você sabe, há uma maneira de o Senhor mostrar uma coisa. E então você de repente entra nessa coisa. E não é como um todo, muitas pessoas estão lá. Então, isso começou como você sabe, talvez como um grupo do WhatsApp, você sabe, ou um grupo de telegramas, como um fórum onde muitas pessoas estavam conversando sobre criptografia. Eu podia vê-los escrevendo muitas coisas. E então, de repente, entrei nisso. Em vez de ser como um fórum do WhatsApp, agora era como um lugar como um prédio onde muitas pessoas estavam lá e, de repente, esse cara se aproximou de mim e ele estava. Então ele estava em muita angústia e então ele era como, oh meu Deus, ele não pode acreditar que ele não conhece o dele. Frase-chave ou sua senha para sua carteira. E ele tem criptografia nele. E ele estava tão preocupado, ele estava tão ansioso, estava por todo lugar. E ele estava tipo, ele mudou o telefone e ele nem sabe, você sabe, seu código e todo esse tipo de coisa. Isso me deixou preocupado. E eu fiquei tipo, ok, então como realmente está acontecendo? Sabe, eu estava um pouco confuso, não estava tentando dizer a ele que deixe ser um pouco paciente, que ele provavelmente está indo. Você sabe que ele não era como anão, ele perdeu, ele não sabe o que está lá. Então pessoal, por favor, eu quero dizer este aviso de isenção. Para os fins deste vídeo, eu não queria saber como dizer o nome da moeda, mas vou apenas dizer porque quero equilibrar isso às vezes o Senhor. Diga algumas coisas para nós e ele explicará mais tarde. Agora, ninguém me pagou para falar sobre essa pergunta. Estou apenas falando sobre isso. E quero equilibrar isso dizendo, não estou dizendo que a moeda é uma moeda profética. Nem estou dizendo que a moeda não é uma moeda profética, porque o que quer que eu esteja dizendo, o Senhor não me mostrou mais do que isso. Então eu não quero. Acrescente o que o Senhor não me disse ou não me explicou. Ok, sim. Então o cara veio até mim e ele estava como ele está procurando sua frase-chave nesse sonho. Eu estava tentando ajudá-lo a conseguir e eu estava como ele. Ele não tem ideia, tão basicamente em citações, que perdeu a criptografia porque você conhece alguém. Não foi muito cuidadoso com sua frase ou senha principal ou sua frase de semente, mas a palavra certa é a frase de semente. Desculpe. Então, por que ele não? Você sabe, cuide de sua frase de sementes. Ele estava agora, você sabe, como preso e ele estava tão ansioso. Agora a cripto estava crescendo. E então ele queria usá-lo e agora estava confuso. Então, eu estava tentando ajudá-lo a procurá-lo. Eu estava passando pelo telefone dele, passando por muitas outras informações que ele teve. Mas ele não estava aparecendo bem. E isso me deixou confuso e ansioso. Eu estou tipo, ok, Deus, o que é tudo isso? Então ele agora começou a me dizer isso. Oh meu Deus, meu cartão AC. Está nisso, como a carteira, como uma de suas posições mais altas é uma ocorrência. Ele disse que a moeda está em sua carteira. Então eu disse a ele que ele deveria estar calmo, que vou ajudá-lo a procurá-lo. Então eu disse a ele que, ok, algumas de suas outras moedas que ele tinha, você sabe, como em outra carteira ou algo assim, e isso, que também não sabia, como a frase de sementes. Então, eu disse a ele que, ok, deixe eu ir em frente e criar outra carteira, escreva a citação. Você sabe, como eu ensinava ou ensinei o que fazer. Eu disse, vá em frente, escreva a citação. Não coloque na internet. Não salve como em uma nuvem como iCloud, Google Cloud, qualquer que seja o Gmail certo. Não a coloque na internet. Basta ir em frente e escrevê-la ordenadamente em um pedaço de papel e mantenha-o muito seguro. Certo, e quando terminei de dizer que disse que não é suficiente, você também precisa seguir em frente e garantir que você não compartilhe com ninguém. E ele me disse que alguém havia invadido sua velha carteira e o outro. Ele não salvou e ele nem sabe onde a frase de semente está. Mas agora, sim, eu estava novamente passando por ele. Você sabe, certificando-se de que suas criptomoedas estejam seguras. Então, estou dizendo isso para dizer isso. Pessoal, acho que fiz um vídeo antes sobre a segurança.
Eu quero que você seja uma segurança muito cuidadosa agora. Quando comecei a orar sobre isso, eu estava perguntando a Deus: você está dizendo que o cartão AC é uma moeda profética? Você está dizendo que quer transferir riqueza para as pessoas através dessa moeda ou o quê? Agora, como eu disse antes, não estou dizendo que o Senhor me disse que, o cartão AC é uma moeda profética. Nem estou dizendo que o Senhor, e também não estou dizendo que o Senhor está dizendo que o cartão AC não é profético. Só estou dizendo que é isso que esse cara estava me dizendo. Então, eu quero que você leve isso ao Senhor em oração para que, se Ele quiser que você se posicione em ocasião ou não, certo? Espero ter explicado bem. O inglês não é minha primeira língua, mas rezo para que você entenda muito bem o que estou tentando dizer. Agora, quando eu orei, eu estava tipo: Deus, o Zika é a moeda profética ou não? O Senhor não me contou nada além do que eu tinha no sonho. No entanto, a única coisa que veio ao meu espírito quando eu estava meditando sobre esse sonho é o fato de que Oscar sim, era uma moeda que o cara disse que tinha e você sabe que ele estava procurando. Mas o Senhor estava falando também sobre moedas de meme. Você tem algumas de suas moedas de meme que estão em carteiras. Talvez Trust Wallet, Metamask, qualquer carteira que você tenha, certo? SafePath. Você pode nem conhecer a frase de sementes para eles. Então vá em frente hoje. Se você não conhece sua frase de semente, talvez você tenha mudado seu telefone, suas moedas ainda estão lá. Está tudo bem para você criar uma carteira mesquinha. Você sabe que muda-os. Você não está pagando por eles. Por isso, verifique se você não sabe, não se lembra. Talvez você pense que essa carteira foi comprometida de forma alguma. Mova tudo para lá. Você pode ter algumas taxas de gás, mas ainda vale a pena. Porque o que está por vir, você não quer chorar e dizer: oh meu Deus, eu terei ou ganhei uma quantia tão pequena de dinheiro. No entanto, agora, nem sou capaz de abrir minha carteira. Essa seria a coisa mais dolorosa, ter algo e não ser capaz de acessá-la. Não porque você não pode acessá-lo, mas foi por causa do seu descuido. Por favor, vá e olhe para sua segurança. Mude suas coisas se você continuar vendo moedas engraçadas e criptos engraçados em sua carteira. Certifique-se de alterar, certifique-se de aprender uma coisa nova agora. Quero apenas dar essa coisa bônus que eu não ia falar sobre isso, mas agora vou dizer isso pelo bem do pecado. Agora, quando recebi esse sonho alguns dias depois, o que eu acho que foi na sexta-feira da semana passada, mais ou menos, vi novamente que vi parado. Esses gráficos eram tão baixos. E eles começaram a subir agora que os mercados estão subindo, e eu não quero que você pense que, talvez eu esteja indo agora por causa disso. Mas o que eu quero falar é que, lá, o Senhor estava instruindo que Ele quer que as pessoas continuem em frente e entendam o bate-papo como ela se move. E ou que não. Porque quando você começa a ler os gráficos e entender como movimento ou padrão, é que você começa a saber quando entrar ou quando posicionar e também quando sair. Não sei se estou fazendo sentido, porque algumas pessoas antes agora ganharam muito dinheiro com uma moeda. Talvez eles não soubessem que isso iria cair porque você não podia ler ou estudar o gráfico, certo? O Senhor se transferiria bem para nós, mas você precisa fazer seu trabalho aprendendo algo, aprendendo uma habilidade. Agora, se você pode ler um gráfico, você sabe, deixe-me tirar minha moeda. Está prestes a cair. Algumas pessoas que eu conheço de uma senhora, ela me disse que ganhou muito dinheiro com uma moeda e essa moeda caiu. Até quase onde ela entrou, talvez se estivesse no topo, ela teve seu lucro. Se pudesse ler o bate-papo e caiu, ela ainda pode comprar o baixo, mesmo com uma quantia muito mais melhor de dinheiro. E ela pode negociar assim e depois posicionar as moedas proféticas. Então estou dizendo que você diz que os caras dedicam tempo para estudar. Reserve um tempo, gaste tempo para ler. Se você não pode estudar, não estou dizendo que você deve aprender todos os gráficos do nada ou em nenhum lugar. Você pode começar uma pequena comunidade onde alguém pode ensiná-lo. Ou se você tem um amigo que sabe ler esses gráficos, isso ainda é outra maneira que ajudará você para saber quando entrar e quando sair. Uma coisa é posicionar como o Senhor liderou. Uma coisa é ser abençoada e saber quando sair. Então você precisa ficar de forma consistente em oração. Deus abençoe vocês. Sem mais delongas. Shalom.